Boa tarde. Hoje, 24 de setembro de 2022, vou começar a conversa aqui e você logo já vai entender qual é o propósito. Eu sempre quis entender porque depois de termos aí uma experiência com o governo do PT, cujo resultado foi mensalão, petrolão, depois veio a Lava Jato e investigou tudo, comprovou tudo, provas documentais, vídeo, delação premiada, né? A cúpula do partido, o seu líder maior foram condenados e presos. E mesmo assim, tem gente disposto, né, a colocá-los novamente aí na presidência do Brasil, né? Eu sei que tem muita gente que está nessa aí por ter interesses escusos, né? Mas eu não consigo entender, não me entra na cabeça por que pessoas de bem, cristãos, né, pais de família, estão decididos aí a repetir esse erro. Comecei a conversar aí com algumas pessoas, né, alguns amigos, até parentes, para poder entender os motivos deles, né? E assim, cada um tem um motivo. Alguns entendem que não dá para continuar com o governo atual porque ele é homofóbico, é misógino, não gosta de mulheres, cada um vai dar seu motivo, né? Outros dizem que o governo é corrupto também, é tudo igual, colocando aí na mesma vala comum dos outros, né? Mesmo sem ter nenhum escândalo de corrupção aí comprovado, mas eles pensam assim, né? Mas uma coisa que eu percebi de mais grave nessas conversas, né, foi que existia a presença aí de um niilismo, um ceticismo, né, um relativismo muito grande incutido aí na cabeça dessas pessoas, né? E aí eu fui buscar algumas respostas. E antes de eu começar propriamente dita aí nossa conversa, eu gostaria de dar dois avisos, na verdade fazer dois pedidos, né? Que o primeiro é não espere aí grandes habilidades em comunicação, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em minha vida, então um pouco de paciência aí comigo, né? E o segundo aviso é que também não espere que eu dê uma resposta em 5 minutos aí, né, para uma questão que foi construída aí durante séculos, né? E entendo isso como um bate-papo. Dificilmente a gente vai ter tempo para poder falar tudo, né, de todos os assuntos, né, do qual eu acabei descobrindo. Eu achei importante dividir com você. Então, se você está vendo esse vídeo, você provavelmente é parente, amigo ou conhecido de algum amigo, né? Não tem intenção de virar youtuber agora, não. É mais uma divisão aí, não, na verdade, assim, passar né, os conhecimentos que eu adquiri aí, para que alguém possa de repente enxergar as coisas com outros olhos, né? Outro motivo também que eu comecei a estudar, né, aliás, o motivo que eu comecei a estudar é que mesmo a gente colocando, né, mesmo procurando colocar os filhos numa escola boa, a gente sabe que hoje existe uma grande doutrinação. E eu sei que uma hora essa doutrinação pode pesar, né? Vai vir as perguntas e eu quero estar preparado, né, para poder dar a resposta certa aí pro meu filho, né? Outro fator também é que eu gosto bastante do assunto geopolítica, né? E eu percebia que eu não falava com conhecimento de causa. Era sempre aquele papo de boteco, né? E eu resolvi aprofundar aí meus conhecimentos. E para isso eu comecei a ler alguns livros, né? O primeiro livro que eu li no início do ano, até não tem muito a ver aí com o assunto, mas é esse aqui, Uma Breve História do Mundo, né? E por que eu li esse livro? Eu tinha muita dificuldade de assimilar aí os acontecimentos históricos, né? Quando, por exemplo, você falava Grécia, Egito, Alexandre o Grande, Império Babilônico, Império Romano, Idade Média, Cristianismo, Azteca, Inca, Maia, Revolução Industrial, Revolução Francesa, até os assuntos mais
recentes, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, era sempre uma confusão, né, você tem, lógico, tem uma noção, mas acabava ficando um pouquinho embaralhado isso aí. E esse livro aqui, né, o ator, o Geoffrey aqui, ele é muito bom, eu recomendo, porque ele coloca as coisas em uma ordem temporal, né? Desde os primeiros, né, todos os assuntos relevantes da humanidade, né, desde as primeiras noites dos nômades, que foi lá na África, né, o povo, a humanidade, o berço da humanidade na África, né, esse pessoal foi povoando o planeta, né, até chegar aqui no nosso continente. Isso levou aí mais de milhões de anos, né? E aí ele vai colocando todos os assuntos importantes da humanidade numa ordem cronológica, então é muito bom, dá uma noção muito boa, foi um pontapé inicial bem bacana. Aí, continuando, né, entrando aí mais no assunto que me interessa mesmo, eu peguei aí, eu li esse outro livro aqui, que é o Gary Allen, Política, Ideologia e Conspirações. Também um excelente livro. A gente não vai encontrar com facilidade para comprar nas livrarias, é mais fácil achar ele na internet. É um best-seller, né? É um livro que já vendeu milhões de cópias, mas praticamente ninguém conhece, né? Você já deve ter ouvido falar, né, que quem manda no mundo são os banqueiros, né, os banqueiros internacionais. E bingo, eu vou te mostrar aqui que isso é muito verdade, né? Há séculos os banqueiros internacionais eles ganham muito dinheiro, né, financiando governos e reis, né, através de empréstimo. E o rei, né, ou o governante, para poder receber esse empréstimo, ele tem que ceder poder na administração dele, né? Então, esses banqueiros acabavam tendo muita influência na administração desse governo, né? E de quebra, se o governo saísse da linha, né, o banqueiro ele retirava o investimento ou ele financiava o seu rival, né? E se aquele rei ou aquele governante não tivesse um rival, eles criavam eles davam um jeito de criar um rival para contrapor a ele, né, para fazer frente, né? E o pioneiro nesse jogo foi a Casa Rothschild, né? O fundador Mayer Rothschild, ele nasceu em 1743, né, e morreu em 1812. Então, ele é de Frankfurt, na Alemanha, e com esse sistema implantado, o Mayer ele tinha 5 filhos, né, deixou um dos seus filhos ali em Frankfurt, cuidando do banco lá, né, e mandou os outros 4 para Londres, Paris, Viena, Nápoles, e funciona assim com uma forma de filiais, né. E os Rothschilds eles ficaram imensamente ricos no século XIX, financiando governos para lutarem um contra os outros, né. O sistema nada deixa um governo aí mais endividado do que guerra, né? E era comum que eles financiassem os dois lados do conflito, né? Os conflitos mais sangrentos aí do mundo, eles estavam dos dois lados, a ganhar dos dois lados, né? O exemplo disso foi a Guerra Civil Americana, né? Onde o Sul estava em guerra com o Norte, né? E os dois lados eles foram financiados aí pelos agentes Rothschilds. Mais tarde, os Rothschild se associou com outras famílias poderosas, né, como a Warburg, Schiff, JP Morgan e outras, né, acabando aumentando o seu poder, aumentando a influência do seu grupo. E eles, inclusive, tinham uma prática que eles costumavam casar os parentes, né, casar primo com primo, tio com sobrinha, com a ideia de sempre manter o poder, manter o dinheiro dentro da família, né. Então era uma coisa... os caras faziam qualquer coisa para poder manter o poder, né? Mais uma vez eles se uniram com outro grupo, dessa vez já nos Estados Unidos, né? E esse grupo era tão poderoso quanto eles, né? Agora eu tô falando da família Rockefeller. Além de controlar todo o mercado de petróleo nos Estados Unidos, né? Eles eram banqueiros também, né? Tinha lá o Citibank. Então, com a junção aí dos dois grupos, né, eles ficaram, já era poderosos, né, você imagina agora. E passaram aí a ser donos de banco central de países como Inglaterra, França, Alemanha. E
nos Estados Unidos, na criação do Estado americano, nesse período, né, eles não tinham Banco Central, tinham optado por não ter Banco Central. Eles viam alguma ameaça no Banco Central, pois esse grupo, de uma forma ardilosa, fomentou a criação do Fed, né, que é o Federal Reserve, o Banco Central americano, e passou a controlá-lo também, né? Dessa forma, com esse poder tudo, eles passaram a controlar o mundo. E aquela ideia que eu te falei, que quando o governo não tem um inimigo a contento, eles criam um, não é uma força de expressão. Exemplo disso, em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, após a queda do czar Nicolau II, o Trotsky e o Lenin, eles estavam exilados, né? Trotsky estava na Europa e o Lenin estava nos Estados Unidos. Esse poderoso grupo, ele tratou de reconduzir em segurança para a Rússia esses dois, né? O Lenin, ele foi enviado no famoso trem selado, né, com cerca de 5 a 6 milhões de dólares em ouro, né? E Trotsky, da mesma forma, partiu de um navio lá dos Estados Unidos, né, com 275 revolucionários a bordo, em direção à Rússia, né? Mesmo numa escala que ele fez no Canadá, o governo lá acabou prendendo eles, né? Mas esse grupo deu um jeito de pressionar o governo canadense a libertar o Trotsky, né? O que aconteceu? Ele libertou a caravana, né? E ele chegou na Rússia, né? Chegando lá na Rússia, né? Os bolcheviques não era nem um grupo tão predominante lá, mas foi o suficiente para eles pegar ali a capital, né? E com a ajuda desse grupo eles conseguiram implantar a revolução no país inteiro, né? Outra forma de ganhar muito dinheiro que eles encontraram foi manipulando a economia mundial, né? Ao seu bel prazer. E um exemplo é a Grande Depressão, né? A famosa Depressão de 29, onde eles estimularam a depressão, né? E depois, com as ações ali, com a desvalorização de 90%, né? A partir das informações privilegiadas que eles tinham, eles recompraram, né, as ações e ganharam bilhões depois aí com a valorização, né? Uma curiosidade aí é que os Rothschilds, eles eram judeus. E o Warburg, que era parte do grupo deles, né, financiaram o Adolf Hitler na guerra, né? E a gente sabe que lá quem mais morreu, né, foram os judeus, 6 milhões de judeus aí nos campos de concentração, né? Mas é lógico, eles financiaram, mas antes trataram de tirar todos os seus familiares, né, e colocar e hospedá-los em segurança aí em hotéis luxuosos, né? Então, tudo aí pelo poder e pelo dinheiro, né? Aí, falando um pouco agora das sociedades secretas, o Adam Weishaupt era um professor de direito e em 1º de maio de 1776 ele fundou a Ordem dos Illuminatis da Bavária, né? Mas tempos depois eles foram forçados aí para a clandestinidade, né? Depois que de uma batida das autoridades lá bávaras, os desmascararam, né? E em 1786, e esta foi provavelmente aí a mais famosa, né, sociedade secreta até hoje criada, né? Depois tiveram outras, né? Já a Sociedade Mesa Redonda, ela nasceu de um sonho, né, dourado de um cara chamado Rhodes, que era um magnata do ouro e do diamante, e ele tinha um sonho de construir uma nova ordem mundial. Então ele criou a Sociedade Mesa Redonda, né? No primeiro testamento do Rhodes, a ideia dele era expandir o governo britânico, né, criando uma potência tão grande, né, que sempre aquelas boas ideias, né, a ideia é sempre para o bem, né? Ele queria criar uma potência tão grande, né, que doravante as guerras fossem impossíveis de se realizar, né, que tinha um poder de uma potência ali que não ia ter ninguém para contrapor.
O interesse da unidade de confissão de fé, né, era um modelo proposto pela sociedade secreta, era inclusive a Sociedade de Jesus, mas eles também mencionaram ali os maçons, né? Em 1888, esse Rhodes, ele fez um outro testamento, né? Aí, ó, foi logo depois que ele abandonou tudo e veio a falecer, e deixando tudo para os Rothschilds. Ele estava precisando, né, coitado, não tinha dinheiro, deixando toda a fortuna dele para os Rothschild, né, porque ele tinha sido o financiador dele nos empreendimentos de mineração. Então ele ficou um pouco mais rico, né. Aí, mais tarde, um lord chamado Alfred Milner, na verdade, ele era laranja do Rothschild, né, e ele passou a liderar essa nova sociedade secreta chamada Mesa Redonda, né, que o intuito era estabelecer um governo mundial, né, financiado aí pelos super ricos, né, e sobre o manto aí do socialismo. Tempos depois, outra sociedade secreta foi criada, que é aí dessa vez já nos Estados Unidos, né, que é o Conselho das Relações Exteriores em Nova York. E o objetivo, confesso, dessa nova sociedade era abolir a Constituição Americana e substituir o país, né, a República, por um governo mundial também. Todo mundo alinhado nessa, né? Os membros desse conselho, eles chegaram a controlar os últimos 6, os últimos que eu digo na época, né, os últimos 6 governos americanos, né. O Richard Nixon, que foi um presidente americano bem famoso, acho que todo conhece, era de dentro dessa instituição, né. E a hora que ele chegou no poder, né, ele indicou mais de 100 membros dessa associação para o governo. Então, você vê o tamanho do poder que tinha essas instituições secretas e essas sociedades, né? Após o final da Primeira Guerra Mundial, isso em 1914, esta organização decidiu ampliar, né, e aí já foi criado na Inglaterra o Instituto de Assuntos Internacionais, chamada a sigla IRAI, tudo a serviço da Mesa Redonda, né? E operando sempre ali na clandestinidade, de forma oculta, em formas de filiais, né? Então lá teve essa, tinha em outros locais também. Após a Segunda Guerra Mundial, essas entidades secretas, elas foram responsáveis pelo planejamento e criação das Nações Unidas, né? As Nações Unidas, ela foi aí o primeiro grande e bem-sucedido instituto criado, né, na rota aí pro supra-estado mundial. Você vê que as coisas elas vão se afunilando, né? As Nações Unidas é um órgão mundial, então já consegui dar um passo bem grande nessa época, né? No mínimo 47 membros do Conselho das Relações Exteriores estavam entre as pessoas, né, indicadas lá na fundação da ONU, né, que foi em São Francisco em 1945. E assim, só para não estender muito, né, um dos nomes era Nelson Rockefeller. Esta sociedade secreta, né, que inicialmente começaram com banqueiros, né, elas foram aumentando. Agora não estava mais só com banqueiros, né, tinha empresas de diversos setores, né, empresas que eram muito grandes na época, IBM, Pan-Americano, Firestone, as fundações Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Carnegie, bancos Lehman Brothers, X Manhattan, órgãos de mídia, né, principais TVs, jornais, né, por exemplo, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, New York Post, entre outros, eram vários, né? Então eles foram ampliando o seu leque aí de parceiros, né, e de influência, tornando cada vez mais poderosos. E em 1954, mais uma entidade secreta foi criada, né? Dessa vez a Bilderbergs. O seu fundador foi a Sua Alteza Real, o Príncipe da Holanda, Príncipe Bernhard da Holanda.
os integrantes, né, que fundaram essa nova sociedade secreta, parte deles já era das instituições criadas anteriores, né, a de Nova York, né, acabaram indo lá criar essa nova instituição. Por algum desentendimento ali, no início eles criaram, o príncipe criou essa nova fundação aí, né, com a ideia de contrapor as ações, as antigas já criadas, né, mas acabou virando auxiliar, porque também o objetivo era implantar um governo mundial. Né. Aí vem a Revolução Francesa, né? As ideias de Wallenstein, que foi o fundador da Ordem dos Illuminati da Bavária, ele exerceu já grande influência ali na Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, um evento que marcou, que fica bem conhecido, né? É a queda da Bastilha, ocorreu no ano de 1789, né? É uma reunião em um pequeno ginásio da França, né? Numa quadra de tênis. Os franceses decidiram ali que eles iam ficar ali até que uma revolução fosse estabelecida, né? E assim, o que aconteceria nas décadas seguintes ali na França, né, mudaria a história do mundo, né? Nessa assembleia constituinte, né, que eles falam, nessa reunião lá na quadra, né, do ginásio, à direita do ginásio sentaram os girondinos, né, que buscavam devolver a estabilidade, eram as pessoas mais conservadoras, né, devolver a estabilidade e estabelecer uma constituição, né, que criasse regras aí para os reis, né. Inclusive, eles sentaram do lado direito, conservador. Inclusive, é daí que vem o conceito que todo mundo conhece, né, você é de direita, você é de esquerda. Então, aí na esquerda sentaram os jacobinos. Os jacobinos já eram radicais, né? Eles defendiam iluminar a sociedade através de uma completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade humana cujos poderes fossem ilimitados. O que eles não sabiam é que os dois lados, né? O que eles tinham em comum é que os dois lados seriam juntos enterrados e sem glamour, num lamaçal de sangue, junto com os ossos dos seus reis e seu rei e sua rainha. Foram mais de 40 mil franceses mortos. Naquela época, né, não havia cidade, castelo, igreja que não guardasse reflexo, né, dessa revolução, né. Foi o ano em que os revolucionários fariam de tudo, né, sobre o argumento de liberdade, igualdade e fraternidade, né, promover um dos maiores derramamentos de sangue, né, que mancharia a história da humanidade, né, da civilização para sempre. Na França, daquela época, havia pena de morte, né, então, de acordo com a sua classe social ali, você teria um tipo de execução, poderia, por exemplo, ser enforcamento. Daí um médico, o nome dele é Joseph Guillotin, teve uma ideia de criar a guilhotina, né? Vamos dizer assim, a desculpa, né? O objetivo da guilhotina é primeiro que todas as pessoas morressem da mesma forma, então igualdade para todo mundo, né? E a segunda era que a pessoa não sentisse dor, né? Mas olha que maluquice, né? É pro seu bem. Vamos arrancar a cabeça do seu pescoço, não vai nem doer, viu? E é tudo em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. Uma sandice, né? Às vezes havia mais de 100 execuções diárias em praça pública. Esse período ele ficou conhecido como a Era do Terror. E o líder da revolução era um cara chamado Maximilien Robespierre.
Robespierre, acho que você já ouviu falar dele, né? Então ele é o cara que pôs a Revolução Francesa para andar, mas olha só que legal, ele também foi morto na guilhotina, né? Então assim, a guilhotina volta. E assim, passado, né, a Revolução Francesa, né, em meio a instabilidades, alguns pensadores começaram a criticar aquele período que viviam, né, e moldar a opinião das pessoas. O suíço Jean-Jacques Rousseau, foi ele que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? E essa ideia a gente vê ela tem influência até hoje, né? O bandido é vítima da sociedade, né? Ele não é um criminoso, ele foi, né, a sociedade que corrompeu. Então essas ideias elas ecoam às vezes para a eternidade, né? Junto com outros pensadores como Voltaire e Diderot, eles inauguraram uma nova era de crença de que a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalharam a tese, né, de que o problema da sociedade em que eles viviam era consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo. Aí começa a cruzada aí contra o cristianismo, né? Isso fez com que eles resolvessem escrever enciclopédias, né, que prometiam organizar o conhecimento da sociedade usando exclusivamente a razão. A criação de diversas enciclopédias, né, fez com que eles ficassem conhecidos como os enciclopedistas, né? A prática comum nessas enciclopédias era criticar o governo e a igreja, né? Vejam que isso foi a base do comunismo, né? Mais tarde, Karl Marx, já famosinho, né, já com um prestígio bem elevado, ele foi contratado para escrever o Manifesto do Partido Comunista por um grupo denominado a Liga dos Homens Justos, né? Na verdade, o Manifesto Comunista ele já estava em circulação já há algum tempo, né? E o que ele fez foi atualizar e codificar com exatidão. O cara era um gênio na escrita, né? Os planos e princípios revolucionários, né, eles já tinham sido escritos há 70 anos pelo fundador, né, o Adam Weishaupt, que foi o fundador da Ordem dos Illuminatis da Bavária. Já se sabe, inclusive, que a Liga dos Homens Justos, né, era uma extensão dos Illuminatis, né? E aí vem o Manifesto do Partido Comunista, que é em 1948. Eu estou fazendo questão de falar as palavras porque isso é importante. Você vê desde quando que vem sendo implantadas essas ideias, né? E ali no primeiro capítulo do Partido Comunista, o Karl Marx ele amplia, né, aquela ideia das lutas de classe, né? Tudo era luta de classe, homens livres e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, né? Em suma, opressores e oprimidos estiveram sempre em constante antagonismo entre si, né? E tratava de uma luta ininterrupta, às vezes oculta, às vezes aberta, mas que acabava sempre com a transformação revolucionária, né? Toda a sociedade ou com o declínio em comum das classes em luta. Então você vê que hoje isso está muito mais ampliado, né? O nós contra eles, ali ele falava do proletariado, do burguês, mas hoje tem o negro contra o branco, o homem contra a mulher, hétero contra o homem, e assim, o negócio já ganhou outro patamar, mas as ideias foram plantadas lá atrás. E assim, ao contrário do que se possa imaginar, né, o Karl Marx ele não era um burguês, aliás, ele não era um proletariado, né? Ele foi casado aí com uma mulher muito rica, né, e vivia às custas dela, né? Ele nunca trabalhou assim, de fato. Era a fortuna da mulher e tem outras histórias mais, né, que não cabe aqui. Inclusive quando foi oferecido para ele, né, para presidir os sindicatos dos proletariados, ele não aceitou, porque ele não se via como um representante da classe, né? Ele não se considerava um proletariado. Ele defendia
que, uma vez chegada a Revolução, os proletariados deveriam se reunir em nome da causa e pegar em armas para derrubar a burguesia, né? Que é a famosa luta de classe. O que se tornou uma previsão errada, porque durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que ele viu não foi os proletarianos se juntando para lutar contra os burgueses, né? Por exemplo, os proletariados da Inglaterra lutaram contra os proletariados da Alemanha. Eles foram defender as suas nações, né? O sentimento de nação, de defesa da pátria foi maior do que o sentimento de guerra de classe. Então esse foi o primeiro erro de cálculo dele, né? Aí começa aí o segundo capítulo, né? E nesse capítulo, tanto o Karl Marx quanto o Engels, né? O Friedrich Engels, ele dividiu a escrita desse Partido Comunista. Ele era um tipo de auxiliar dele de primeira hora, né? Em alguns momentos as ideias dos dois até se confundiam. O Manifesto do Partido Comunista mesmo é escrito pelos dois. Então, assim, eles demonstraram aqui o quanto eles odiavam as bases da sociedade. Eles falavam da família, que a família era o motivo pelo qual o burguês acumulava o capital, né? Uma vez o cara tendo família, ele tinha que ter dinheiro para poder prover sustento, para poder, né, para deixar herança, para dar qualidade de vida para a família, para os filhos. Então, ele botou a culpa aí na família. Inclusive, até a esposa, né, ele achava que ela tinha que ser dividida, né? E você não deveria ter uma esposa, filhos. Você tem filho para reprodução, entrega os seus filhos para o Estado, né? E herança, então, também tinha que ter. A família, ou seja, ele pregava o fim da família, a família tradicional, né? Para Marx, a ideia dele é que o burguês vê a sua esposa como um mero instrumento de produção. Ele ouve que o instrumento de produção deve ser explorado comunitariamente e não consegue conceber outra coisa senão o destino comunitário, que o destino comunitário também se aplicasse às mulheres. Que ideia, né? Falou também ali de diferença salarial entre homem e mulher. Pregava o fim da religião, né? Ele dizia que a religião era o ópio do povo, né? Ele teve um outro fato também que foi considerado aí um erro de cálculo dele, né? Porque para Marx ele previa que o destino do capitalismo seria evoluir para o comunismo. E naquela época o país mais industrializado, mais capitalista que tinha era a Inglaterra, e ele tentou fazer seu experimento lá e foi um fracasso. E por outro lado, né, ele viu as suas ideias de comunista sendo implantadas na Rússia, né, que era basicamente um país agrário, né? O Karl Marx, ele escreveu os 10 passos para a implementação do comunismo, né? O primeiro, expropriação da própria propriedade fundiária e emprego de suas rendas para propósitos públicos. A gente vê aí a reforma agrária, né? A gente vê isso no Brasil. Segundo, né, pesados impostos progressivos. Imposto é o que a gente tem aqui, né? Abolição do direito de herança. Então, assim, morreu, o que você tinha não vai para os seus filhos, vai para o Estado, né? Confisco da propriedade de todos os emigrados, né, e rebeldes. Então, se o cara se rebelasse contra o tipo de governo, né, ele já tinha tudo seu confiscado, ou se ele fosse embora também para outro país, aí tudo ficava para o governo, né, era tudo confiscado, né. O passo seguinte, o quinto passo, seria a centralização do crédito na mão do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e monopólio exclusivo. Então é concentração, poder sobre o seu dinheiro, né? Hoje a gente vê isso acontecendo aí com os dinheiros digitais, né? Você imagina a hora que não tiver mais dinheiro físico e tudo que você tem é uma conta lá, um número, e o governo, num clique, ele consegue controlar tudo, bloquear tudo, tomar tudo, confiscar tudo, né? Então você vê que lá ele já tinha percebido isso como um método de controle. Centralização do sistema de comunicação e de transporte na mão do Estado. Transporte.
vamos regulamentar a mídia, né? Vamos fechar esse veículo de mídia aqui. No caso dos transportes também, se você não tem seu carro próprio, é tudo público, olha, hoje ninguém vai sair de casa, tá? Fiquem em casa, acabou, não tem ônibus, não tem, né? Então você controle total, né? Ampliação das fábricas é o sétimo, né? O sétimo passo, ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção da propriedade do Estado, né? Cultivo de terras improdutivas e aperfeiçoamento do solo de acordo com o plano comunitário. O oitavo ponto era obrigatoriedade do trabalho para todos e constituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Na Venezuela tem lá os exércitos lá do Maduro, né? Os exércitos lá, eles chegam a ser maior do que o próprio exército do país, né? E aqui a gente vê, acho que você já ouviu falar do exército de Estede, né? Aqui também a gente tem, ele não é tão grande assim, eu imagino que não, mas a gente já, né? O nono passo seria a associação da agricultura com a indústria com o objetivo de eliminar gradualmente a diferença entre cidade e estado para distribuir a população do país de uma forma mais igualitária. Educação pública gratuita para todas as crianças, eliminando o trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual, combinação de educação com a produção industrial, né? Parece muito nobre, né, a educação pública de qualidade. Acontece que daí quem determina o que vai ser ensinado lá é o governo. Outra coisa, às vezes obrigatoriedade da criança ir para a escola. Para a criança tem que estar na escola, que é para sofrer a doutrinação. Você não tem como fazer homeschooling ou não deixar de mandar a criança para a escola, tem que ir, né? Aí no terceiro capítulo, né, já indo para o final, Karl Marx fala sobre as posições comunistas em relação aos diferentes partidos, né? No primeiro momento ele diz que os proletariados devem eliminar a classe burguesa, né? Mas na sequência ele fala que deve se compor com os partidos já existentes. Então você vê uma contradição e você vê isso na prática também, né? E quem que seria o partido proletariado aqui no Brasil, né? Dos pobres. Aí você vê Lula e Alckmin na mesma chapa, né? Então a ideia também, as coisas se repetem, né? E para finalizar, o Karl Marx ele faz uma revelação bem importante, que é: os comunistas se recusam a ocultar suas opiniões e seus propósitos, declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente, que as classes dominantes tremam ante uma revolução comunista. Nela, os proletariados não têm a perder, a não ser os grilhões. Tem o mundo a ganhar. Proletariado de todos os países univos. Essa é a frase que fecha o livro, né? Manifesto do Partido Comunista, que eu até tinha esquecido aqui de mostrar. E por fim, né, ainda ele escreve o Estatuto da Liga dos Comunistas, que são 50 artigos, né, é um formato de manual de guerrilha, passo a passo, né, como você deve se comportar, construir os grupos, né, as milícias, tudo no Estatuto da Liga. Aí eu li um outro livro e agora eu preciso deixar bem claro que se trata de uma ficção. É o livro 1984, se você não ouviu falar dele ainda, possivelmente você vai ouvir, porque era uma ficção, era uma doidura, mas que se tornou um algoritmo do nosso tempo, né? Todas as ideias malucas do livro, elas estão, ou se já se concretizaram, né? Ou estão aí. Não vou falar muito aí para não te dar muito spoiler, né? Mas o 48 aqui, o 1984, o livro ele foi escrito em 1948, então eles só inverteram aqui os dois últimos números, né, e acabou virando o título do livro. Nesse livro, né, é um mundo utópico, né, num pós Terceira Guerra Mundial. Então não tivemos ainda a Terceira Guerra Mundial, mas vou mostrar para vocês aqui o que está escrito. A história começa com o Winston. Winston é o personagem principal, né? O Winston indo
indo para o seu trabalho. E ele para diante de um grande cartaz, né, de um cartaz do Grande Irmão. E esse cartaz ele tem uma câmera acoplada no cartaz, né, é uma câmera que fica monitorando. Né, e esses cartazes eles estavam em toda parte. Né. E chegando lá no seu trabalho, né, o Winston ele tenta subir pelo elevador e aí ele percebeu que as luzes tinham sido cortadas durante o dia. Aí você já começa, né, você já linkou alguma coisa. Você está falando de racionamento de energia, principalmente na Europa. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está bem, né, passando um momento, mas racionamento de energia na Europa, né, desligando luzes na rua. Ele trabalha, né, o Winston, ele trabalha na sede do Partido Comunista, né, ele fica instalado num prédio, lá onde está instalado o Grande Irmão. O Grande Irmão ele é a entidade suprema, né, que concentra todo o poder, mas ninguém conhece o Grande Irmão, né, ele não morre, ele nunca dorme e ele tudo vê, né. Aqui você também consegue já perceber alguma coisa, né? Na China, acho que se não me engano na época da Olimpíada, né? Tinha lá as câmeras monitorando na rua, que ela ao ver você, ela identificava, ó, esse aqui já é fichado, então esse aqui fica verde. Aqueles que o sistema não conhecia, ele colocava um vermelhão ali e ia seguindo a pessoa, né? E você vê isso hoje, não só no seu celular que você abre, né? Mas nas portarias dos prédios aqui em Campo Grande, a gente vê bastante isso. Você chega lá, mostra o rosto, e aí a porta abre para você ou não, né? O partido, né, o Partido Comunista, o Grande Irmão, na verdade o partido, né, que tinha o Grande Irmão, ele era dividido da seguinte forma, né? Apenas 2% era o partido interno, né, quem que controlava tudo. E o Winston ele pertencia ao partido externo, que era 10% da população, né? Os outros 88% da população eram os proletas, né? Eram as pessoas que viviam nos guetos, né? Os marginalizados, né? Eles chamavam até de selvagem, né? E esse povo aí já não tinha um controle tão rígido, né? Nesse mundo utópico de Orwell, todo o tempo inteiro passava drones, né? Aviões sobrevoando e vigiando 24 horas por dia. O prédio onde o Winston trabalha, né, ele tinha uma fórmula piramidal, né, e em cima um grande olho. Também a gente ver essa imagem em algum local, né? Na verdade ele era um prédio alto, né, mas ele tinha também andares subterrâneos, tinha para baixo também, né? E assim, na verdade eram 4 prédios, né? Eram 4 prédios, eram os ministérios. Lá tinha o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, a função dele era cuidar da manipulação. O Ministério da Paz, ele cuidava da guerra. E o Ministério do Amor cuidava das execuções e tortura. E o Ministério da Fortuna, ele cuidava do racionamento. Nessa época do pós-guerra, né, o mundo ele foi dividido em 3 grandes áreas, né? A Oceania, da qual fazia parte o Império Britânico, né, ele havia sido absorvido pelos Estados Unidos. A Eurásia, que era a Europa, né, depois de ter sido absorvida aí pela Rússia. E o Leste Ásia, que era a outra parte, né? A Oceania, ela vivia em guerra constante com a Eurásia. Também está acontecendo, né? Não nos mesmos formatos aqui, mas você vai vendo as coincidências. Essa história se passa em Londres, né? Londres, como eu já falei, pertencia ao bloco Oceania. O Winston ele era muito jovem na época que houve a Revolução, então ele não se lembrava do seu passado, né? Ele sabia que seu pai e sua mãe tinham sumido, né? Ele tinha uma sensação de ter sofrido um apagamento de memória. Ele não se lembrava nem sequer o ano que ele estava, né? E ele começou a escrever um diário e ele usou o ano de 1984 como referência. Ali o passado tinha sido totalmente apagado, né? Livros, filmes, jornais, museus, tudo que remetia ao passado foi simplesmente apagado, deletado, queimado, né?
sumiram com tudo. Você tinha começado uma nova civilização, né? E nesse mundo não tinha mais papel e caneta, né? O que existia era um programa chamado Fala Escreve. Você fala, escreve, né? Você já viu isso também? O problema é que tudo que era escrito, né, ele era logo internizado, era gravado ali, né, e ficava à disposição do grande irmão. Não. Uma forma de controlá-lo, né? Saber tudo. E a comida, ela na verdade não era uma comida, era uma ração, né? Era uma ração que era distribuída pelo grande irmão, né, em porções bem reduzidas o suficiente somente para você viver. Eles também distribuíam, né, uma bebida que chamava Gin do Amor, que era um entorpecente, né, e servia para deixar você feliz. Também lá tinha o cigarro da Vitória, que era um outro tipo de entorpecente. Nesse mundo também não tinha leis nem crimes mais, né? Você era livre para tomar suas decisões, as suas atitudes, né? Tinha, lógico, as consequências. Mas o pior crime que você poderia cometer, aliás, o único crime que tinha lá era o crime do pensamento. Te lembra alguma coisa? O grande irmão, ele tinha o seu inimigo, né? O inimigo número 1, se chamava Emanuel Goldstein. E esse inimigo lá, ele havia escrito um manual de guerrilha, né? Semelhante ao que as ideias contidas no Capital de Karl Marx, até acabei de mencionar. E esse manual, ele regia aí o ideário, né, dos revolucionários, né, que eram os inimigos do grande irmão. Neste mundo também não existia, aliás, nesse mundo também existia os 2 minutos diários de ódio. E às vezes chegava a ter uma semana inteira de ódio, né? Esse minuto de ódio, semana de ódio, servia para reforçar, né, o ódio da população, principalmente em relação ao Goldstein, né, que seriam os inimigos imaginários aí do grande irmão, o inimigo número 1. E aqui no Brasil, mais uma vez, o que vocês acham, né? Aqui a gente acho que a gente não tem mais 2 minutos, né? Tem 24 horas aí de ódio, né? Se a gente for fazer uma comparação e uma analogia. Lá também as crianças eram incentivadas a dedurar os seus colegas, né, e os seus pais. Então, se o pai falasse alguma coisa em casa, né, a criança pegava o telefone lá, ligava para o grande irmão, e aí o pai ele era levado, ele sumiria. E eles chamavam esse procedimento de vaporização, a pessoa era evaporada. Como recreação, havia as famosas sessões de enforcamento público, né, dos inimigos. Inclusive essas sessões eram assistidas aí pelas crianças, era sempre um espetáculo, as pessoas ficavam em êxtase, né, achando aquilo mais lindo do mundo. E por outro lado também caía cerca de 30 bombas por semanas ali, do nada estava lá, bomba explodia ali do seu lado ali, né? Isso servia para manter o clima de guerra eterno. Não se sabe se era o adversário ou se era o próprio grande irmão que jogava as bombas, mas as bombas elas caíam com muita frequência. Lá também existiu o cancelamento, né? Quando a pessoa era pega praticando o crime do pensamento, né, imediatamente ela se transformava em um ser humano, na verdade, um humano, não pessoa, e era cancelada e posteriormente evaporada, né? Era chamada polícia do pensamento. Aqui também vocês conseguem ver alguma semelhança, né? Recentemente nós tivemos aí o caso bem famoso do Maurício do Vôlei, né, que ele fez uma crítica lá sobre o Superman gay, e ele foi cancelado, ele não foi convocado mais para a seleção, ele teve a carreira destruída, né? E agora, dias atrás, a Tandara também fez uma postagem, né, que teve um episódio da Peppa Pig, que teve acho que um casal homoafetivo, ela fez um tipo de comentário que também foi cancelado. Então, acho que vocês conseguem, né, em 1948, naquela época não tinha tela, não tinha
nada, celular, televisão, né? E o cara escreveu uma loucura que agora você vê se tornando realidade na frente dos olhos de todos, né? Continua, tem mais. Lá existia Nove Língua. Nove Língua era uma nova língua, que era um dicionário onde eles iam criando as palavras, né? E ao mesmo tempo ia reduzindo também. Essa palavra não interessava, ela sumia do dicionário, né? Era conforme aí o interesse do grande irmão do partido, né? Eles se gabavam que era o único idioma do mundo que ia ficando menor com o passar do tempo, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês de nova língua. Bom dia a todos, né? E um outro exemplo de palavra que era excluída, né? Faz poucos dias eu, né, na principal emissora aí do país, que todo mundo sabe quem que é, o âncora do jornal, ele reprimiu seu colega ao vivo, né? Porque ele tinha pronunciado uma certa palavra, né? O jornalista interpelado, ele ficou até assim meio, tipo, entendi o que eu fiz, né? Aí ele falou, olha, você aproveita que você está ao vivo e se desculpa aí, você pronunciou a palavra denegrir. E denegrir vem de negro, então é uma palavra ofensiva, a gente não usa mais. Aí o cara todo sem graça, né, se desculpou lá, se humilhou. Então, nessa emissora eles cancelaram a palavra, né, como eu acabei de demonstrar. Voltando ali ao 1984, né, nesse mundo utópico, o maior perigo que você tinha, o seu maior inimigo era o seu sistema nervoso central, né, porque essas teletelas, elas captavam a sua expressão e dependendo do que estava passando lá, se você fizesse uma expressão tipo não gostei, isso era repassado por grande irmão e servia de prova contra você, né? As pessoas que falavam dormindo também, né, os sonâmbulos, também corriam um grande risco porque eles eram filmados, né, e isso chegava ao conhecimento do grande irmão. Dependendo do seu sonho, você era evaporado, né? Os integrantes do partido, eles não tinham tempo livre, né? Não tinha tempo de lazer, não ficavam sozinhos, todas as atividades era feito em conjunto, que é justamente para você não ter tempo de pensar, né? O Winston, né, que é o nosso personagem principal, ele indignado com tudo isso, né, buscando entender o que tinha acontecido, ele começava a procurar conversar com as pouquíssimas pessoas idosas que tinha, né, porque para tentar entender o que havia, né, se eles tinham algum tipo de informação de como era o mundo antes da Revolução. Era poucos, né, porque a maioria das pessoas idosas, né, elas tinham sido eliminadas, que é justamente para não passar a informação para os novos. O Winston, ele tinha muita raiva de um colega de trabalho dele, né, porque ele achava que ela era um agente secreto. Mas aí ele foi conhecendo ela, tal, acabou se apaixonando, tiveram um caso, né, o que era terminantemente proibido pelo partido, né. E para resolver essa situação, o Winston, ele procurou um cômodo, né, de um senhor lá, e ele observou que naquele cômodo não tinha nenhuma tela, né, então ele usava esses cômodos aí para poder se encontrar com era Júlia o nome da moça, né. E aí nesses encontros, ele sabendo do risco, né, que eles poderiam ser pegos, né, ele fez um pacto com a Júlia, que caso eles fossem pegos, né, certamente eles iam ter que fazer delação, teria que contar tudo, eles teriam que se trair mutuamente, mas o pacto era, mesmo que a gente tenha que trair um ao outro, uma coisa eles não vão poder tirar da gente, que é, a gente não vai deixar de se amar. Então fecharam dessa forma, e mais pra frente vocês vão saber do desfecho. O Winston, ele teve acesso ao manual de guerrilha, né? Ele leu o manual de guerrilha do Emanuel Goldstein, né? E começou a elaborar um plano revolucionário contra o grande irmão, e nessa mesma época ele conheceu o O'Brien. O O'Brien era um membro do alto comando do partido, né, dos 2% lá, do partido interno. E o O'Brien, ele acabou tendo confiança, ele teve uma boa impressão do O'Brien, né? Ele se sentia que ele tinha conhecido um aliado, que o cara estava na dele, né? E sentiu segurança nele, e o O'Brien correspondeu, né? Da aproximação amistosa,
inclusive convidou o casal para ir até sua casa, né? Chegando lá, ele desligou a teletela, né? Demonstrando ali que tinha interesse, né? E demonstrou cumplicidade também, né? E quis ouvir o plano do Winston, né? O Winston contou todo o seu plano para ele. O Brian estava fingindo o tempo inteiro, né? O cômodo que ele alugou lá também, na verdade, era de um agente secreto do partido. E aí o desfecho é que o casal foi capturado. Passaram por uma sessão de tortura que durou vários dias, né? As torturas elas iam aumentando com o passar do dia, e lá tinha um tal da Sala 101, que era o terror supremo, né, das pessoas torturadas. A Júlia ela não chegou na Sala 101 não, mas o Winston ele foi conduzido da Sala 101. E tem aqui, né, até marquei na página 291, assim, eu nem vou ler porque o Orwell, ele é muito bom com as palavras, você parece que sente a dor do cara. Ele descreve uma cena de tortura, assim, é uma coisa que causa agonia, né? Mas, assim, finalmente, né, ele, depois de ter passado por tudo, né, não havia nenhuma forma mais de resistência, né? Ele não odiava mais o grande irmão, pelo contrário, agora ele amava o grande irmão como um louco. E amava como nunca, né? Mas um fato interessante é que durante as sessões de tortura, né, era sempre dito para ele, estamos fazendo isso para o seu bem, você se perdeu, na verdade nós estamos salvando você, né? Nós vamos transformar você numa pessoa melhor. E aqui você acha que você consegue também uma analogia com os tempos de hoje, né? Fica em casa, é pro seu bem. Ainda durante as sessões de tortura, né, o O'Brien ele confessou que o objetivo da guerra ali não era nem para conquistar mais alimentos, e sim para gastar o excedente, né, que era para instaurar o clima de escassez, né, pois o controle só é possível com um clima de pobreza e insegurança, né? As pessoas, elas bem alimentadas, tranquilas, elas começam a pensar e a se libertar do controle. Nem vou falar nada, né? Hoje, com a tecnologia que tem no mundo, seria suficiente aí para prover alimento para o mundo inteiro, né? No entanto, nós estamos falando de escassez de comida, né? Escassez de comida, escassez de energia elétrica. Aí você vê movimentos, né, uma coisa que você não consegue entender, movimentos como o que aconteceu recentemente na Holanda, né, onde eles falaram que tinha que diminuir o rebanho de gado porque o xixi da vaca ela fazia mal para o meio ambiente, né. Já foi o pum do boi, né, acho que o pum do boi não pegou direito, agora eles criaram o xixi da vaca, né, enquanto por um lado tá falando de escassez, por outro lado, né, aqui no Brasil a gente vê essa campanha contra o agronegócio, né? Um país que alimenta aí 1/3 da população, né? Também tentando sufocar o agronegócio o tempo inteiro, né? Inclusive um presidenciável, né, falou bem recentemente, semanas atrás, né, que havia muita plantação desnecessária. Você consegue entender isso? Né? Que maluquice. Não é hilário? Outra importante revelação feita aí pelo O'Brien, né, é que durante ali a sessão de tortura, é que teriam sido eles, né, que escreveram o manual do Goldstein, né, e que o Goldstein na verdade era uma criação do partido. Com o ressignificado das palavras, por exemplo, nesse mundo lá, a ciência agora ela era usada, né, para o controle e não para melhorar a vida das pessoas, né. O Brasil também foi citado neste livro, né. O O'Brien disse que no coração da floresta amazônica funcionaria um grande laboratório para desenvolvimento de equipamentos de última geração para a guerra e também para mais controle da população. E o livro termina assim, no final, né, o Winston, ele
ele virou uma não pessoa lá, né? Ele perdeu todas as suas funções. Ele estava andando ali tranquilamente, né? Quando recebeu um tiro na nuca. Assim que termina a história do Winston. Bom, passando aqui um outro livro bem importante também, esse daqui, Antônio Gramsci, Cadernos do Cárcere. O Antônio Gramsci, ele escreveu esse livro, né, quando ele estava preso pelo regime fascista de Mussolini. Então ele ficou 11 anos na cadeia, né, e aí ele teve tempo suficiente para escrever essa obra que viria a impactar de uma forma implacável a cultura aqui no Brasil, né. Poucos autores, né, tiveram influência tão grande na cultura brasileira como o Gramsci, né. E qual que eram as ideias de Gramsci, né? Ao contrário, né? Diferentemente de Karl Marx, que pregava a tomada abrupta pelo poder, né? O Gramsci, ele defendia umas ideias bem parecidas, porém que isso fosse feito de forma dissimulada, né? Era uma estratégia ainda mais maquiavélica, né? E quando eu falo de Maquiavel aqui, maquiavélica, não é uma força de expressão. Aqui tem a Maquiavel aqui, né? Tem um capítulo aqui dedicado a Maquiavel, né? Ele via a obra de Maquiavel como um plano de longo prazo, né? E você vê que ele escreveu isso aqui há muito tempo atrás e repercute até hoje, né? A obra dele tem essa característica também, né? Um plano de longo prazo. A ideia principal de Gramsci, né? Ela consistia em amestrar. Outro fato importante é que o Gramsci também era italiano, né? Era concorrente aí concorrente não, era conterrâneo do Maquiavel, Nicolau Maquiavel. A ideia principal aí do Antônio Gramsci era amestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução. Então, fazer com que todos pensem, sintam e ajam como membros de um Estado comunista enquanto está vivendo, né, num quadro externo capitalista, né? Assim, quando vier o comunismo, as resistências possíveis já estariam neutralizadas de antemão, né? E todo mundo aceitaria o regime com a maior naturalidade. Gente, é incrível isso, né? Quando a gente começa a ver de onde saíram todas essas ideias, né? E como elas foram pensadas, assim, maquinadas lá atrás, né? Aí, como sempre na vida, tem um antídoto, né? O professor Olavo de Carvalho, nesse livro aqui, A Nova Era e a Revolução Cultural, ele mostra, né, como as ideias do Gramsci ganhou a mente dos pensadores brasileiros, né, como ficou entranhado essa cultura aqui. Então ele faz um apanhado certinho, né, e a filosofia dele está alinhada na cultura, na arte, no ensino, na escola, principalmente as universidades federais. Então esse cara aqui, ele manda, né? Ele é tipo um semideus lá das USP da vida. Além do Gramsci, a gente contou com o apoio de um outro cara também chamado Paulo Freire, né? Com a sua Pedagogia do Oprimido, que os dois juntos, né? Os dois são tidos como quase santos dentro das universidades, mas que levou o país aí aos piores índices em testes internacionais, né? E outra coisa, a gente não tem nenhuma universidade entre as 100 melhores do mundo, né? Ou seja, foi um total fracasso. Já que a gente falou de Maquiavel, a sua obra, talvez a mais importante, é O Príncipe. Foi uma obra dedicada aí ao príncipe Pedro de Médici, né? Uma forma de puxar saco do príncipe, que era o príncipe dele na época, né? Então, ele ensinou algumas técnicas, né? E nesse quase que um manual, né? Ele ensina que o líder deve fazer alianças para conquistar o poder, mas após chegar ao poder, sem nenhum escrúpulo, ele deve se livrar dos caras, né? Dos seus aliados mais próximos. Ele diz isso porque como essas pessoas participaram do processo, né? Então eles acabam se transformando numa ameaça, né? Então, assim, os fins justificam os meios, né? Tem uma briga aí de que essa frase não foi Maquiavel que disse, mas as ideias dele
culmina nisso. Os fins sempre justificam o meio, para ele tudo vale, né? Então, inclusive o livro dele foi proibido, né, pelo Conselho de Trento no ano de 1564, porque ele era visto como o manual dos tiranos. Ficou vários anos aí proibido aí pela Igreja Católica. E aí, mais uma vez, para desmascarar aí, o professor Olavo de Carvalho, né, ele escreveu esse livro aqui que é Maquiavel ou a Confusão Demoníaca. E aqui ele mostra, né, que ele desmascara, né, as ideias do Maquiavel. Por exemplo, nesse caso aí de que o príncipe, né, o governante deve se livrar dos seus ajudantes mais próximos, ele mostra que se fosse colocado em prática esse plano, o Maquiavel seria o primeiro a morrer, né, porque ele está fazendo o papel aí de conselheiro do príncipe, né, então é umas ideias aí um pouco contraditórias, né, ele pensava uma coisa e escrevia outra, né, vivia numa dicotomia, né. Para você ter uma ideia, para Maquiavel, a soberania se conquista através da astúcia e da traição, se conserva através da mentira e do homicídio e se perde pela lealdade e compaixão. É maquiavélico ou não? Né? Em um outro livro de Maquiavel também, chamado livro Discursos, né? Maquiavel fica ainda mais enigmático, né, e confuso, porque ao mesmo tempo ele elogiava o cristianismo, né, e pregava o fim da Igreja Católica. Então isso fazia dele aí, né, uma outra coisa também, que é uma frase dele, não digo jamais aquilo que eu creio, nem creio naquilo que eu digo. Né? Essas palavras dele torna ele aí a encarnação viva do paradoxo do mentiroso, né? Porque não digo o que eu penso e não escrevo, né? Nem creio no que... na verdade, assim, já não digo jamais aquilo que eu creio, nem creio naquilo que eu digo. Então, você não sabe quando o cara está falando a verdade ou ele está mentindo, né? Então, é uma coisa bastante contraditória, né? O fato é que mesmo tendo essas ideias aí contraditórias, né, ele é considerado um gênio, porque o cara ele revolucionou aí, né, o mundo com essas suas ideias, né? Ele influenciou grandes líderes mundiais, né, como Hitler, Mussolini, Lenin, né? Principalmente Stalin, né? Stalin ele usa bem esses ensinamentos de Maquiavel. Pensadores importantes, né, como Nietzsche, né? Nietzsche foi em Zaratustra, né, a obra dele Zaratustra, ele nada mais que Deus morreu, né? Então você vê que também já tem essa pregação aí contra o cristianismo, contra Deus, né? Esses principais pensadores. Influenciou Marx, né, e o próprio Gramsci, como eu acabei de demonstrar aqui, que tem um capítulo exclusivo aí, né, o italiano Gramsci. Aí você poderia perguntar, né, como é que mesmo com essas ideias contraditórias, cara, faz tanto sucesso, né? E a resposta é simples, né? Para a esquerda não precisa fazer sentido. Né? Você pode, por exemplo, passar 30 anos brigando com um cara, né, se acusando mutuamente, né, falar que o outro quer voltar à cena do crime, né, e depois se candidatar na chapa dele que tá tudo certo. Revolução dos Bichos, a Revolução dos Bichos, esse livro aqui também é uma obra do Orwell, né, George Orwell, que escreveu o 1984, e assim, de uma forma bem resumida, ele relata a história de uma fazenda, né, onde os animais eles se rebelaram, né, e assumiram o controle da fazenda, expulsando seus donos humanos, né, e nessa revolução os porcos que eram os líderes da revolução, né, e tinha dois porcos, né, que um chamado Bola de Neve e o outro era o Napoleão, eram os líderes supremos, né, dos porcos. Eles, após conquistar a fazenda, né, eles escreveram aí os 7 mandamentos dos bichos, né, que eram, né, tudo o que anda com 2 pernas é inimigo, tudo que anda com 4 pernas ou tem asas é amigo,
Nenhum bicho usará roupas, nenhum bicho dormirá em leitos, nenhum bicho beberá álcool, nenhum bicho matará outro bicho, e todos os bichos são iguais, né? Estabelecendo dessa forma aí o mundo de perfeição e harmonia dos bichos. Acontece que uma vez chegando ao poder, né, os porcos, que eram os líderes, né, acabaram se tornando tiranos e tornou a vida dos seus companheiros bichos, né, pior do que era antes, quando eram administrados aí pelos humanos, né? E é assim que acontece nas ditaduras comunistas, né? O desfecho da história é que os porcos, né, após se tornar tiranos e vão promover lá uma chacina, um monte de tortura, de coisa maluca, né? Eles acabam alterando aí o principal mandamento do Estatuto dos Bichos, né? Que era todos os bichos são iguais, agora eles colocaram assim, todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. E aí quando eu falei que o Maquiavel, ele inspirou bastante o Stalin, né? Esse livro é uma sátira, né? A Revolução Russa, né? Na Revolução Russa, após a morte de Lenin, né? O Stalin, ele disputou o governo, né? Disputou o poder lá com Trotsky, né? E para você entender essa disputa, né, aqui na história, basta você trocar o personagem Bola de Neve, né, para Trotsky, né, e o porco Napoleão como Stalin. Então aí você vai ter de uma forma bem lúdica, né, o processo de disputa de poder que houve na Rússia. Isso são os livros, né, e aí eu vou falar um pouco aqui que está dentro do contexto sobre experimentos separatistas. Já houve no Brasil, né, movimento separatista, e sempre quando se aproximam as eleições é comum aí, já ouvi falar, né, mas o Nordeste gosta tanto da esquerda, por que não separa do país, né? Por que não fica lá com os seus comunistas lá, né? É curioso observar que esses experimentos, né, eles já foram colocados em prática e na época da Guerra Fria, né, após o término da Segunda Guerra, né, a Alemanha ela foi dividida pelo Muro de Berlim, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E com a queda do Muro de Berlim em 89, o que aconteceu é que as pessoas elas foram correndo desesperadamente para o lado capitalista, né. Outro experimento desse, que inclusive continua em atividade, né, atualmente, é o caso das Coreias, né, que existe a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país próspero, né, um país de primeiro mundo, IDH elevadíssimo, e a Coreia do Norte é uma ditadura bem atrasado, né, o índice de desenvolvimento humano entre as últimas posições do mundo, né, e até tem uma questão que é visual, mas que é bem interessante, é que existe uma foto de satélite, né, provavelmente tirada lá da estação espacial, à noite, que mostra o mapa das Coreias, né? Então tem um lado do sul que é todo iluminado, né? Todo o seu território ali iluminado, e do lado da Coreia você tem alguns pontos de luz, né? Tornando quase impossível, inclusive, de você ver os contornos do mapa daquele país. Então é só uma ilustração aí para esse assunto. Continuando, o próximo livro é O Nosso Inimigo o Estado. Albert Nock escreveu esse livro. Mas como assim o Estado é nosso inimigo? Bom, escute. Já em 1935, né, o autor ele dizia que o homem procura sempre satisfazer suas necessidades e desejos através do menor esforço possível, né? E que só existe dois métodos, né, para satisfazer essas necessidades das pessoas. E o primeiro é o método de produção e troca de riquezas, que é o método econômico, né? E a segunda forma é a de apropriação, né? Se apropriar do que os outros estão produzindo. E esse é um método político, né? E isso se dá através de cobrança de impostos.
ele diz aqui que a cessão do poder político, ela se deve às custas da diminuição do poder social. Então, sempre que aumenta o poder do Estado, as pessoas perdem liberdade, perdem poder, né? O Estado ele não possui poder próprio nem verba própria, né? Então, ele conquista através de apropriação do poder civil. As pessoas elas concedem poder ao Estado, né? Mas além desse poder que é concedido legalmente, de tempos em tempos, né? Aproveitando aí de momento de crise, acho que você já está conseguindo já assimilar, né? Fazer a analogia aí, na pandemia, né? Ele aproveita desses momentos de crise aí para abocanhar uma fatia maior do poder civil, né? E a desculpa é sempre que é para o seu bem e é de forma temporária. Calma que isso vai passar. Então você viu muito isso na pandemia, cara, soldando porta de comércio, prendendo gente na rua, na calçada, na praia. O poder, o Estado, né, ele se agiganta nessas situações, né? E é sempre para o seu bem e é só por agora, tudo vai voltar ao normal. Só que ele mostra ali que normalmente quando o Estado ele avança nos seus direitos, ele não recua, ele não devolve mais. Ele vai cada vez aumentando. Vai avançando o seu controle, né? Inclusive comércio, eu acabei de citar, né? Através de normas, regulamento, né? Tirando cada vez mais a sua autonomia. Desta forma ele vai ficando cada vez mais gigante, né? E controlando, passando a controlar inclusive as pessoas dentro de suas casas, né? A educação dos seus filhos, né? Nas suas condutas diárias. E agora ele também assumiu o papel de sustentar o cidadão, né? Que é aí através do Renda Básica Universal, Bolsa Família, Vale Gás, etc. Né? Agora o Estado também é que provém o seu sustento, né? E o que acontece com isso? Ele vai tornando o cidadão cada vez mais dependente, né? E mais refém dos governantes. Mas quem dá também tira, né? Então, se o cara não dançar conforme a música, ele vai lá e tira tudo, né? Consegue assimilar? Faz sentido para vocês aí por que a esquerda gosta tanto de controle de um Estado forte, né? Que controla tudo. Olha que essas ideias de mais de século atrás, né? Você observa que enquanto um lado hoje, né, fala assim, vamos desregulamentar, vamos desburocratizar, vamos diminuir os impostos, vamos retirar, né, o Estado do cangote do cidadão, você vê do outro lado, né? Não, nós vamos controlar, nós vamos tirar o seu direito de ter uma arma, nós vamos taxar a riqueza, vamos controlar a mídia, regulamentar a mídia, né? Vamos exigir passaporte vacinal, né? Vamos proibir isso, vamos proibir aquilo. Se você parar para pensar um pouquinho, né? Tudo já foi previsto, as ideias já estão nos livros, né? É só uma aplicação na prática, né? Aqui tem mais um livro, né, que esse livro também eu acho ele bastante esclarecedor, que é do partido, né, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que é o David Horowitz. Esse livro ele foi escrito em parceria, né, por David Horowitz e John Perazzo. David era um comunista raiz, né? Seus pais eram do Partido Comunista Russo, mas com o vazamento acidental aí dos arquivos da KGB, eles tiveram uma grande desilusão, né? com tudo e com tudo que foi revelado ali nos documentos, né? E acabaram se mudando para os Estados Unidos. David, ele não largou a militância, né? E chegando lá nos Estados Unidos, ele se aliou a um grupo chamado Pantera Negra, né? Que ele achava que era uma versão aí mais light do comunismo, mas ele
acabou tendo uma decepção por quando a tesoureira desse grupo ela sumiu, né? E ele percebeu que não foi um sumiço qualquer, né? Tinha sido uma queima de arquivo, né? E aí dessa vez a decepção foi grande, ele abandonou de vez mesmo aí esse pensamento, né, comunista, levando a escrever esse livro, né? Conhecendo bem aí as entranhas do partido, né, da ideia comunista, ele relata que o George Soros, que foi nascido na Hungria, inclusive é um judeu também. É interessante como que os judeus estão sempre nesse meio aí, dessas organizações, né, desses multibilionários. Ele iniciou sua fortuna trabalhando em banco, né, como investidor, e depois ele se tornou aí um ativista político, né, através aí da principal fundação dele, que é a Open Society, que acho que você já deve ter ouvido falar também, né, tem presença no mundo inteiro. É um dos maiores bilionários aí do mundo, né, que conta com a participação dos maiores bilionários do mundo, né, vão patrocinando, né, a cessão e queda de governos aí mundo afora, aproveitando-se da bacia das almas, né, que é quando as ações, né, das empresas estão no seu valor mínimo, né, então eles vão lá, compram ali com a conivência do governo, com a parceria, com a informação privilegiada, e acaba ganhando muitos bilhões em cima, né. Aqui no Brasil, um exemplo que você pode ver desse cara aqui, George Soros, na época da privatização da Vale do Rio Doce, né? Ele é o principal acionista, comprou aí com um valor bem baixo, né? Na época, acho que todos devem lembrar, né? E nos Estados Unidos, que ele é lá dos Estados Unidos, né? Por volta aí por meados dos anos 2000, ele decidiu que ele tinha que tirar lá, na época era o Bush, né? Ele tinha que tirar o Bush do poder, era questão de honra, né? E ele liderou uma campanha que culminou, né, com a mudança dos financiamentos de campanha política lá na época, né? Tornando o Partido Democrático refém aí do seu grupo, né? E a consequência disso foi que ele praticamente tomou o partido para si, ele assumiu o controle, né? Aí quando ele não conseguiu, né, ele perdeu as eleições daquele ano, ele mudou aí a sua estratégia, né, e começou a financiar a campanha ele falou, vamos ajeitar aqui, vamos ver onde ele errou e onde a gente pode mudar. Aí ele resolveu financiar a campanha dos secretários de Estado, né, que as eleições lá elas são por Estado, né, igual aqui que a gente tem o Superior Tribunal Eleitoral lá, né, que manda tudo, então cada estado faz a sua apuração e tal, e aí esses caras eles eram muito importantes nos resultados das eleições, né? Então nos estados-chave, aqueles estados que eles sempre tinham dificuldades, que eles perdiam, então ele patrocinou, foi lá e mudou o juiz, né? E deu certo, né? Porque em 2008, na verdade, assim, em 2008 eles foram vitoriosos, mas vocês vão lembrar que nas primárias, né, era Hillary Clinton que era a bola da vez, né? Tinha até o Hillary Care, mas assim de uma forma bem misteriosa a Hillary ela foi tirada de lado, né, e ascendeu Barack Obama. Barack Obama era um senador, acho que tinha 2 anos só, era um desconhecido, e ele acabou vindo a se tornar aí o presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, né? E aí tem o famoso Obamacare, né? Então o Hillary Care se transformou no Obamacare, né? E com a eleição assim como aconteceu lá atrás, né, com o presidente americano que eu mencionei, com a eleição do Obama, né? Vários integrantes aí das organizações Soros foram parar no governo, né? Nas mais diversas áreas, né? O governo foi totalmente aparelhado, né? E temas assim como clima, educação, legalização do aborto, feminismo, ideologia de gênero, aquecimento global, eles ganharam uma forte repercussão, né? Vocês devem lembrar aí do Black Lives Matter, né? O David Horowitz,
que é o autor do livro, né, ele relata que o Obamacare era uma promessa de saúde pública para todo mundo, assim como mais ou menos os moldes que existe o SUS aqui no Brasil, né? Mas que na verdade ela serviu para fazer uma concorrência desleal com o plano privado, né? Como ele poderia trabalhar aí no vermelho, era financiado pelo Estado, né? Ele poderia trabalhar no vermelho, quebrando os concorrentes públicos, né? E a ideia final disso tudo era ter também aí o controle sobre a saúde de todos, né? Aqui eu faço uma observação. Os Estados Unidos, já vamos partir para um outro assunto, mas assim, os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que ele não pode ser conquistado, né, invadido militarmente, né? Talvez nem se juntar o resto do mundo contra ele. E eu já explico por quê. Ele tem uma população com cerca de 330 milhões de habitantes, e lá existe mais arma do que habitantes na mão dos civis, né? E lembrando que lá o cara não compra só 22 não, né? Lá o cara pode comprar fuzil automático, metralhadora, armas, né, pesadas, né? E aliado a isso, né, eles têm o exército mais poderoso do mundo, é a maior potência econômica, né? Tem uma experiência vasta em guerra, é uma potência nuclear, né? E aí tem um outro fator bem interessante, não sei se vocês já viram algum vídeo de criança fazendo campeonato de tiro. Então até as crianças tiram lá, treinam, tiro ao alvo, né? Lá é permitido nos clubes de tiro. Molequinho de, sei lá, 7, 8 anos, rápido no gatilho, que é uma maravilha. Eu tava assistindo esse dia, eu falei, caramba, que coisa, né? Então assim, no caso de uma invasão ao país Estados Unidos, em poucas horas eles vão ter ali dezenas de milhões de soldados prontos para a resistência, né? Inclusive as crianças, todo mundo tem arma forte em casa, então isso torna impossível, né? Sem contar o exército mais poderoso do mundo, né? Sabendo disso, a estratégia dos Soros é destruir o país por dentro, já que não tem como invadir, não tem como conquistar, né? E aí, para isso ele colocou um dos seus lá na presidência da República. Por que eu falo que colocou um dos seus? Não trata-se de um financiamento simples. O Obama trabalhava para as organizações dele, era funcionário do Soros, né? E ele colocou o cara lá na presidência da República, né? E aí tem uma outra curiosidade que talvez você não tenha percebido ainda. Vocês lembram quem que era o vice-presidente do Obama? Joe Biden, o João Biden, é o atual presidente dos Estados Unidos. Então, acho que eu não preciso falar nada, né? E qual que era o objetivo final aí do Soros, né? O que ele quer com isso? É diminuir o poderio americano no mundo para possibilitar a implantação do governo mundial, né? Aí a gente já vem falando dessa governo mundial há bastante tempo. E, gente, falei de vários livros, né? Uma penca aqui, bem grande. E o vídeo já está aí com 1h30. E eu vou agradecer para quem assistiu, né? Para quem está comigo até agora. E dizer que vai ter um outro vídeo aí para conclusão, né? Senão vamos ficar aqui há muito tempo. Tem mais alguns livros aqui, tá? É isso, eu espero que você tenha conseguido me compreender. É muita informação para poder você falar em poucas palavras, né? Então tem que falar um pouco, porque senão você não consegue dar uma ideia mínima aí do que o autor quer transmitir. Então por isso eu tive que contextualizar um pouco. Mas é isso, eu espero que você tenha assistido e eu espero que você esteja aí com vontade de ver como que vai terminar aí esse meu estudo. Em breve, tá?